Bem, galera, sejam bem-vindos ao canal JM o Cubo. Eu sou o João Marcelo, o criador e apresentador do canal. E hoje eu vou explicar pra vocês, como vocês já devem ter visto no nome do vídeo, o que é maglev e o que é bowcore dentro do mundo dos cubos mágicos. Então fica aí, que você já vai ter essa explicação agorinha, tá bom? Bem, começando agora a explicação, vamos começar pelo que é maglev. Mas é o que? É um cubo mais leve, talvez, pelo trocadilho? Um cubo magnético que é leve? E talvez essa explicação até faça um pouco de sentido. Maglev, na verdade, é um sistema de ajuste do cubo, onde você não tem... Se você abrir seu cubo mágico agora, por exemplo, se eu abrir um cubo mágico aqui um pouco mais antigo, se você desmontar, no caso, essa parte aqui do parafuso, você vai ver que o seu cubo ele tem molas. São as molas que ajustam a tensão. A tensão não, na verdade, a elasticidade do seu cubo. Ela é controlada por essas molas. Quanto mais apertado você deixa o parafuso, mais essa mola está tensionada, menos elástico o seu cubo é. Quanto mais você folga, menos essa mola é tensionada, seu cubo fica mais elástico. Então, quando você pega um cubo que seja mais leve, tipo esse daqui, se eu abrir pra vocês agora, não vai dar pra ver, obviamente, porque da mesma forma que não deu pra ver naquele ali, eu teria que tirar o cubo, o parafuso. Apesar de que essa daqui, essa coleção da Moyu, que é o WRM V10, nenhum dos cubos dessa coleção, se eu não me engano, eu posso estar enganado, veio com parafuso. Então, como vocês podem ver aqui, ó, ele não tem parafuso. Eu só precisaria tirar essa rodelinha aqui de cima, mas aí ele acabaria desregulando, porque ele estaria solto. Mas ele não contém molas aqui dentro, aqui embaixo. Então o que segura ele assim? Ímãs. Ele tem dois ímãs com a mesma polaridade virada assim junto. Vocês já brincaram com o ímã, vocês sabem que se juntar polaridades iguais deles, eles se repelem. Ele tem dois ímãs extremamente fortes e esses ímãs se repelem e fazem com que o cubo fique bem assim. Aqui, ó, se eu começar a apertar ele aqui, ó, ele desce. Ele começa a descer, ele não vai descer muito porque os ímãs são grandes. Então, tipo, o ímã começa a bater um no outro lá. Mas isso é o sistema maglev, é quando você não tem a presença de molas dentro do seu cubo mágico. Ele é apenas regulado pelo parafuso, em alguns casos, e nesse caso aqui que não é pelo parafuso, eles deixam um disquinho desse só para poder segurar o ímã. E o ímã que se repulsa, se repele. E agora vamos explicar o que é bowcore. O que seria o bowcore? O bowcore aí já é outro sistema, que ele é, como o próprio nome já sugere, é quando você tem o core, a parte de dentro do cubo mágico. Geralmente a parte de dentro de um cubo mágico você vai ter ela mais ou menos assim. Dentro de um sistema bowcore vai ser completamente diferente, porque ao invés de ser um core dessa forma, ele vai ser um core em formato de bola, como o próprio nome já indica, bowcore. Ele vai ser exatamente assim, ó. O core dele é em formato de bola. E inclusive esse aqui é o mesmo cubo que a gente mostrou do maglev, porque eu só tenho um cubo que seja maglev ou bowcore. Mas você pode inclusive me perguntar, João, mas em que isso influencia no fim das contas com relação ao cubo mágico? Inclusive ignorem que aqui a gente está com as peças desse cubinho aqui desmontadas. E aqui um pouco mais abaixo a gente está com as peças do outro. Mas em que isso influencia na hora de você montar o cubo mágico? Bem, vou falar de ambas as características. O maglev, por ele não ter molas, você não tem tanto um atrito do cubo mágico com essas molas. Essas molas elas geram atrito. Então, se você não tem as molas, você não tem esse atrito, logo... Inclusive, agora que a gente tá com o cubo desmontado, talvez fique um pouco mais fácil da gente mostrar a mola aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Não vou conseguir mostrar. Inclusive aqui, ó, algo que exemplifica muito bem. O que a mola faz? A elasticidade dela faz com que eu consiga, por exemplo, mexer essa pecinha aqui, ó, pra cima e pra baixo. Quase como se eu estivesse puxando ela pra poder destacar do resto do core.
Deixa eu ver. Inclusive, acho que ela faz isso mesmo com... faz. Essa daqui, como ela é com ímã, ela também vai fazer isso, mas de outra forma. Que é um pouco mais contida, geralmente. Porque, obviamente, ela não pode ir muito longe, que se ela for muito longe, ela soltou o ímã. Mas... Cara, o maglev, ele impacta diretamente nisso, porque você não vai ter tanta fricção na hora de montar seu cubo mágico. Então você vai conseguir ter uma resolução com menos atrito, que torna seu cubo mágico um pouco mais rápido. E, no sentido do ball core, geralmente ele vem com alguns ímãs dentro desse core. Os ball cores normal vêm com 8 ímãs dentro. Os ball cores desse tipo aqui, que é o do cubo que eu tenho, vem com 20 ímãs dentro. E você pode me perguntar de novo, o que esses ímãs fazem? Esses ímãs a mais fazem uma pecinha de quina. Se você tem um cubo que não seja magnético, ou que seja, no caso que não seja ball core, você provavelmente vai concordar comigo que se eu colocar essa pontinha aqui, sozinha, ela vai cair, a não ser que eu coloque ela presa em algum lugar. O ímã dentro segura ela. Então, tipo, a menos que eu bata muito forte aqui, ela não vai sair. E acho que... eu já ia dizer, acho que até se eu bater forte ela não sai, mas ela saiu. E isso daqui em específico não ocorre pelo fato dele ter 20 ímãs, só pra deixar claro, um ball core normal já faz isso. Ele ter 20 ímãs impede, por exemplo, se a peça estiver aqui, ó, ela vai, no caso, deixar a peça entre um meio e outro, ó, ela já joga pra fora. Porque tem um outro ímã entre um ímã e outro de ponta, que é da mesma polaridade que esse ímãzinho daqui, ó. Vou tentar deixar aqui um pouco mais longe para vocês verem direitinho. Que esse ímã daqui, ó. Ele gruda com o ímã que tem aqui, ó. Se a luz pegar direitinho, vai dar pra ver pelo menos um pouco. Pela sombra dá pra ver aqui todos. Só que com a luz batendo direto não tá dando pra poder ver. Dá pra ver que tem umas manchinhas dentro. Dá pra reparar mais ou menos. Então, ele prende essa. E nos outros ímãs, prende as peças de meio. Que também tem um ímãzinho aqui, ó. Não são ímãs muito grandes, porque são na verdade só para poder estabilizar o cubo. No caso do ball core, a gente vai ter uma estabilização. O cubo ele vai ficar estável. E aqui, ó, se eu tentar aproximar a peça de canto daqui, ó, a peça de meio aqui na quina, ela não vai, ó. Ela repele. Ela tenta repelir. No caso, ela ficou presa ali, mas ela tenta repelir ao máximo essa peça. E no final, elas duas são de polaridades opostas. E, como eu estava dizendo, o ball core ele dá uma estabilidade maior para o cubo mágico, enquanto o maglev ele dá uma velocidade, o ball core dá estabilidade. Porque aqui, ó, o ímã, ele prende, ele puxa, no caso. E aí quando você está montando, isso aqui basicamente dá um autocomplete, sozinho. Esse seu cubo vai acabar complementando sozinho o caminho que ele deveria fazer. E isso, cara, é basicamente o que eu mostrei lá no unbox, que eu rodava, o cubo passava e voltava sozinho pro lugar. Às vezes ele passava bastante e ele voltava sozinho pro lugar inicial. É exatamente por conta disso. E bem, galera, espero que eu tenha deixado bem explicado pra vocês o que é o cubo mágico ser maglev ou ter ball core. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí seu comentário, tá bom? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra poder receber as notificações quando eu postar novos vídeos. Por enquanto eu tô postando um vídeo por semana, pode ser que futuramente eu mude a frequência pra 2 vídeos, ou talvez possa ser que tenha alguma semana que eu não poste. Eu vou pretender pelo menos postar vídeo toda semana. E se vocês gostaram, bota aí no comentário, por favor, que vocês gostaram. Como eu tô começando, eu preciso muito do apoio de vocês. Valeu, galera, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!